Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes. Vou junto aí com vocês resolver um pedacinho desse mapa de química geral e inorgânica, tá? O objetivo desse vídeo, pessoal, é fazer uma divulgação do meu trabalho. Eu sou professor de física e trabalho ministrando aulas particulares para alunos de cursos de engenharias e de áreas afins aí às engenharias, tá? Então, se vocês por acaso estiverem precisando de um apoio aí nessa disciplina de química, seja para mapas ou para atividades de estudo, é só vocês fazerem contato comigo que vai ser um prazer enorme poder ajudá-los, tá? Meu contato está nessa imagem que vocês estão vendo e eu deixei um link ali no descritivo do vídeo também para uma conversa comigo ali no WhatsApp, tá? Vamos lá, vamos então iniciar essa resolução aí. Então vamos fazer uma leitura aqui, né, para a gente entender o contexto, tá? E a gente finalmente iniciar a resolução aí. Pessoal, vamos lá. Então, o hidróxido de sódio, né, cuja composição dele aqui é NaOH, ele é conhecido popularmente como soda cáustica, né? Então, é um produto utilizado em inúmeros processos industriais, como na produção de papel, tecidos, detergentes, alimentos e biodiesel. Ele também é utilizado em tratamento de água e em determinados compostos químicos em água, tá? Então, o responsável de uma indústria de papel solicitou a um dos técnicos de laboratório que preparasse uma solução de hidróxido de sódio, solução C aqui, a partir de outras duas soluções, que são soluções A e B, na qual será posteriormente utilizada para determinar o percentual de dióxido de carbono de uma amostra de água coletada em uma caldeira, tá? Então, para isso, o responsável da indústria passou ao técnico as seguintes etapas para o preparo da solução final desejada. Então, pessoal, ó, a primeira etapa aqui foi a seguinte, né? Foram 3 soluções aqui, foi colocado pra gente a solução A, tá? E para fazer a solução A, que é a solução que tem a maior concentração aqui, conforme a gente vai calcular, foram pesadas aqui, ó, 20 gramas de hidróxido de sódio, né, em 1 becker, tá? Adicionou-se uma quantidade de água até dissolver todo o sólido. Depois da solução resfriar, né, porque ela acaba aquecendo, né, praticamente fervendo aí, adicionar o líquido em um balão volumétrico de 1 litro e completar até o menisco, tá? Pessoal, ó, uma coisa que tem que ficar clara para vocês é a seguinte, não foi colocado pra gente qual foi a quantidade de água que foi utilizada para dissolver esse sólido, tá? E pra gente também não importa. O que importa é que essa solução ela foi transferida para um balão volumétrico de 1 litro e foi completado até o menisco aqui, ó, tudo bem? Com água aqui. Então, gente, eu tenho aqui 1 litro de solução, tá certo? E nesse 1 litro de solução nós temos basicamente 20 gramas de NaOH, tá? Então é uma situação que vocês precisam observar aí. Aí depois, pessoal, na solução B foi feito o seguinte, ó, foi pego aí um balão volumétrico de 50 ml, foi adicionado 3,5 ml dessa solução A aqui de cima, tá? E aí foi completado até o menisco do balão volumétrico. Então, pessoal, ó, no caso aqui do nossa solução B, 3,5 ml da solução A e foi completado até o menisco de um balão volumétrico de 50 ml. Então, nós temos 50 ml dessa nova solução, tá? E aí, por fim, o preparo da solução C, né? Nós temos um balão volumétrico de 100 ml, foi adicionado 10 ml da solução B, essa solução de cima aqui, ó, tá bom? E foi completado até o menisco do balão volumétrico. Então, vamos pensar aqui, né? Ou seja, foram colocados 10 ml dessa solução e foi completado depois até o menisco de um balão volumétrico de 100 ml. Então, nós temos 100 ml de solução. Essas informações, elas são muito importantes, tá, pessoal? Então vamos lá, com base nessas informações repassadas para o técnico e os seus conhecimentos de preparo de solução e cálculo de pH, é para a gente determinar as concentrações das soluções A, B e C em mol por litro, tá? Então precisamos tomar cuidado aqui com a unidade de medida que está sendo pedido. E é para a gente calcular também o pH aqui das nossas 3 soluções, das soluções A, B e C. Então vamos lá, pessoal, iniciando aqui essa resolução, vamos colocar alguns dados aqui que eles vão ser importantes aí para as nossas resoluções, né? A primeira delas, gente, é a seguinte, como ele está pedindo para a gente aqui a concentração dada em mol por litro, tá? É muito interessante que eu consiga entender aqui o que essas 20 gramas elas representam para a gente aqui em termos de mols, tá certo? Então, para isso, pessoal, nós vamos precisar aqui das massas molares desses nossos compostos, tá? Então, essas massas molares, elas são valores tabelados, né? Estão aí na tabela periódica, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, primeiramente a massa molar do Na, que é do sódio, tá?
E, pessoal, esse valor aqui ele é tabelado, tá certo? E a massa molar do sódio ela vale 23 gramas para cada mol de sódio aqui, né? Então quer dizer que 1 mol de sódio, se ele fosse colocado aí em cima de uma balança, vamos dizer assim, né? Ele teria uma massa aí de 23 gramas, tá? Então, preciso fazer isso aqui com todos eles, tá, pessoal? Então, a massa molar aqui, ó, do nosso oxigênio, tá? Massa molar de O, ela vale 16 gramas para cada mol. Então, bora lá, 16 gramas por mol. E, por fim, a nossa massa molar aqui do hidrogênio, né, que são os 3 elementos aí que vão compor o nosso NaOH, ele é de 1 grama para cada mol, tá? Então, gente, o que nós vamos fazer com esses dados, né? Nós vamos calcular aqui qual é a massa molar de NaOH, tá? Para depois a gente entender certinho o que nós vamos fazer com isso, beleza? Então, para a gente calcular essa massa molar da nossa substância toda, basta que a gente venha aqui e some elas, né? A gente não tem nenhum composto aqui com 2 átomos, nem nada disso, ou 3 e afins, tá? Então, nós vamos vir aqui simplesmente somar, ó, 23, que é do Na, mais o 16, que é do oxigênio, e mais 1 aqui, que é do oxigênio, tá? Somando, então, esses três números, essas 3 quantidades, né, isso vai me dar 40 gramas para cada mol, tá certo? Então, quer dizer que 1 mol aqui de NaOH, tá, colocado aí sobre uma balança, ele apresentaria pra gente uma massa aqui de 40 gramas, tá certo? Então, gente, agora nós vamos começar aqui a trabalhar em cima dessas soluções, tá? Eu vou começar aqui pela solução A e eu vou fazer o cálculo dessa concentração e já vamos aproveitar e calcular o pH também de cada uma delas aí na sequência, né? Então, pessoal, na nossa solução A, tá? Uma coisa que precisamos entender aqui é o seguinte, né? Vamos ver aqui o que foi feito, ó. Na solução A foram pesadas 20 gramas de NaOH, tá? Essas 20 gramas foram dissolvidas, beleza? E aí depois essa solução, tá? Ela foi adicionada num balão e completado aqui até 1 litro, beleza? Então, uma situação que nós temos aqui importante é que o volume que eu tenho aqui, ó, da solução A, tá? Vou chamar ele de VA aqui, tá? Ele é de 1 litro, beleza? E isso aqui é uma situação bastante importante. Pessoal, para que a gente consiga encontrar essa concentração aqui da solução A, tá? Em mol por litro, beleza? O que nós precisamos fazer é o seguinte, nós vamos pegar a quantidade de mols aqui, ó, tá? De NaOH que eu tenho dentro da solução A, ó, vou chamar de Na, tá? Isso aqui dividido por um volume, que vai ser o volume aqui da nossa solução A, certo? Ou seja, percebam que N, a unidade de medida dele é mol, e o nosso volume aqui ele vai ser dado em litros. Então eu vou ter uma concentração medida em mol por litro, que é o que o exercício está pedindo para a gente, tá? Só que para isso, pessoal, eu preciso entender quantos mols aqui, ó, tá, de NaOH que eu tenho dentro da solução. Eu não posso levar em consideração aqui esses 40, né? Porque nós não temos 40 gramas, foram colocadas 20 gramas de NaOH. Então a gente pode calcular esse nosso N aqui, ó, tá? Fazendo aí uma regra de 3, né? Bem tranquilo, bem sossegado, né? Então a gente vem aqui e coloca, ó, em 1 mol, tá certo? Nós vamos ter aqui uma quantidade de 40 gramas, tá? De NaOH, tudo bem? Então, o que nós precisamos determinar, pessoal? Quantos mols, né? Ou seja, o número de mols que eu vou ter aqui para a solução A, tá? Se forem adicionadas aí, uma quantidade de 20 gramas de NaOH, tá? Ou seja, eu vou calcular quantos mols que nós temos aqui em 20 gramas, basicamente isso, tá? Então, ó, esse nosso Na, ou seja, o número de mols aqui, vai ser na solução A, né? Só a gente vir aqui fazer uma multiplicação cruzada, acho que vocês concordam comigo que por serem proporcionais essas grandezas aqui, tá? Nós podemos cancelar aqui, ó, gramas e NaOH, gramas e NaOH, né? Como tá um embaixo do outro aqui, né, eles podem ser cancelados, eles vão ser naturalmente cancelados aqui na divisão, tá? Então vai sobrar 40, 20, né, e vai sobrar 1 mol aqui o nosso Na. Fazendo a multiplicação cruzada aqui, pessoal, ó, tá? Então como é que nós vamos ficar com isso aqui, ó? Vai ser o Na vezes esses 40, né? Então nós vamos ter aqui, ó, 40 Na, isso aqui é igual a 1 mol vezes 20, né? Então,
vamos colocar assim, ó, 20 vezes 1 mol, tá? Porque o mol já fica aqui no final. Então, o nosso Na, pessoal, tá? Ele vai ser 20, né? Mol, aqui, dividido por 40, tá? Logo, a quantidade que nós temos aqui, ó, de mols na nossa solução A, dá 0,5, né? 0,5 mol. Eu entendo, pessoal, que talvez essa situação ela poderia ficar bem evidente, era só a gente dividir por 2 aqui, mas eu acho que é importante que a gente apresente esses cálculos, né? Já que é o objetivo aqui da nossa questão, né? Então, se um mol eu tinha 40 gramas, em 20 gramas eu vou ter meio mol. É bem razoável a gente pensar nisso, né? Mas, de fato, é importante que a gente apresente os cálculos. Então, vamos lá. Agora a gente consegue calcular a nossa concentração. Eu vou precisar do número de mols, tá certo? Que nós temos aqui de NaOH na nossa solução A, tá? Então, eu tenho aqui 0,5, beleza? Mol, tá? Isso aqui vai ser dividido pelo volume que eu tenho da minha solução A, que neste caso aqui ele é 1 litro, tá? Então observem aqui que a nossa concentração da solução A, tá? Ou seja, Ca aqui, ela vai dar 0,5 mol para cada litro de solução. Pessoal, lembrando que aqui eu vou ter 0,5 mol de NaOH para cada litro de solução, tá? E aí o restante seria água, né? Beleza? Então, essa daqui seria a nossa concentração, tá, pessoal? Agora, como é que nós vamos fazer para calcular o nosso pH, né? Vamos fazendo todos eles juntos aqui, tá? Só lembrando que o pH é uma escala, né, pessoal? Uma escala indicativa ali que apresenta pra gente se as soluções elas são ácidas ou se elas são básicas, não é isso? E essa basicamente é a definição que nós temos de pH ali, tá? Ele vai numa escala de 0 até 14, né, pessoal? Onde quanto mais próximo de 0, mais ácida é a minha solução, e quanto mais próximo de 14 ali, mais básica ela é, né? E o meio da solução ali, que equivale ao número 7, ele seria pra gente uma substância neutra, vamos dizer assim, né? Exatamente uma substância neutra, tá? Então, pessoal, qual que é o cenário que nós temos aqui, tá? Eu vou calcular o pH de uma substância que ela é básica, tá certo? E a gente sabe que ela é básica justamente porque ela apresenta pra gente a hidroxila aqui, né? Ou seja, o OH, tá? Então, pessoal, para a gente calcular o pH, quando eu tenho aqui uma solução que ela é básica, nós temos uma equação matemática, que ela é demonstrada nos livros de química. Eu nem vou fazer essa demonstração para vocês porque ela está lá, tá? Eu preciso fazer basicamente o seguinte, ó, o cálculo do pH mais um outro cálculo que nós chamamos ele de POH, tá certo? Isso aqui é igual a 14. Esse 14 aqui ele vem das 14 escalas que nós temos ali nessa escala de pH, tá certo? Então, qual que é o cenário que a gente tem aqui, ó? O pH é o que eu preciso calcular. Só que para determinar ele, pessoal, e eu estou trabalhando com uma solução que ela é básica, então eu vou precisar calcular esse POH aqui, tá? Que ele é o potencial hidroxiliônico, esse é o nome dele. Então eu tenho aqui o potencial hidrogeniônico, né? E o potencial hidroxiliônico, tá? Por conta aqui da nossa hidroxila, beleza? Então essa equação ela é válida para bases, tá, pessoal? Então se por acaso a gente tiver soluções ácidas, esse termo aqui ele cai fora, tá? O nosso POH. A gente calcula somente o pH direto, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular esse POH. Temos uma equaçãozinha aqui para ele, tá certo? Então, qual que é o cenário que nós vamos ter aqui, ó? O POH, tá? Ele é calculado fazendo menos o log, tá? Da concentração que eu tenho aqui na minha solução. No caso, a concentração que a gente encontrou ali para o A, tá certo? Então, o nosso POH, tá? Ele vai ser menos o log. E a concentração que nós encontramos ali, ó, foi 0,5, tá? Então, menos o log de 0,5. Então, pessoal, esse nosso POH aqui, ele vai dar, se vocês pegarem uma calculadora científica e executarem menos log de 0,5, tá? Ele deu 0,301, certo? 0,301, ó. E aí, com esse nosso POH, agora eu consigo finalmente calcular o pH da nossa solução, tá? Então, o pH, que é o que a gente precisa determinar, tá? Ele vai ser 14 menos o valor que eu tenho para esse POH aqui, né, pessoal? Então, nós vamos ter aqui, ó, 14 menos esse 0,301 que eu encontrei, ó, 0,301. Então, o nosso pH aqui, se vocês executarem essa subtração, tá?
ele deu aqui 13,699, tá? Então, esse daqui seria o pH aí dessa nossa solução. Percebam que ela é uma base bem forte, né, pessoal? Esse número aqui ele está muito próximo de 14, tá? Que é o máximo que nós temos ali, tá certo? Então, de fato, ficamos resolvidos aí esses dois itens, ó, a concentração da nossa solução A, tá? Aqui, e aí eu tenho esse nosso pH aqui, tá? Então é isso, pessoal. Aí tentei ajudar vocês. Daqui para frente os cálculos eles são feitos de forma muito semelhante, né? Então eu vou deixar aí essa resolução para vocês, mas é claro que eu coloco o meu trabalho à disposição. Se vocês precisarem de um apoio aí, seja nesse mapa ou seja também nas atividades de estudo, é só vocês fazerem contato comigo, tá? O meu contato ele tá aí no descritivo do vídeo. Eu deixei um link ali para vocês para uma conversa automática comigo ali no WhatsApp, tá? E no início do vídeo ali também eu deixei uma imagem ali com o meu contato. Qualquer coisa é só vocês me chamarem. Vai ser muito bom aí poder atender vocês e fazer parte aí desse aprendizado. Forte abraço aí para vocês e até a próxima.